Oi pessoal, tudo bem com vocês? Até que enfim chegamos aqui para mais uma aula sobre o discipulado. Nós vamos caminhar um pouco falando sobre o texto, o conteúdo que vocês têm em mãos, que são a aula 3 e a aula 4. Na aula 3 vamos falar um pouquinho sobre a questão da visão denominacional sobre o discipulado. Nós somos pentecostais da Bíblia, então vou comentar com vocês sobre esse tema, mostrando como a pentecostal da Bíblia enxerga o ministério do diaconato, o ministério de diaconia. É evidente que existem algumas variações, porque cada igreja tem, dentro do seu credo, dentro da sua linha doutrinária, dentro dos seus usos e costumes, dentro da sua visão, uma colocação às vezes diferenciada. Então varia um pouco. Vou procurar trabalhar um pouco em maneira de linhas gerais e apresentando para você o que a pentecostal da Bíblia enxerga, como ela vê essa questão. Então, isso está dentro do nosso estatuto, dentro do nosso código de ética e prática, que é o nosso estatuto, dentro do nosso regimento, tá bem? Então, no estatuto você vai encontrar a menção já ao oficial denominado diácono ou diaconisa, já lá no nosso artigo número 9, perdão, número 9, aonde fala sobre a questão da composição do ministério geral. Você que é pentecostal da Bíblia sabe que nós temos um conselho, um ministério geral, né, que coordena, administra a denominação como um todo. Depois nós temos então aí uma diretoria nacional composta pelo presidente, primeiro e segundo vice-presidente, os tesoureiros, secretários, etc. e tal, que fazem a administração da mesma, né, no sentido do dia a dia, das designações, no sentido da administração da denominação. E temos o conselho, o nosso é conselho deliberativo. Você sabe que toda instituição ela tem um conselho, e esses conselhos podem ser deliberativos ou consultivos. Quando eles são deliberativos, eles são conselhos que opinam e que aprovam ou não uma decisão. Quando eles são conselhos consultivos, são conselhos que devem ser apenas consultados. Toma-se uma decisão após consultar, mas eles não têm poder de decisão quando é conselho consultivo. Tá? Aí, falando sobre essa questão, então, a denominação, ela entende o trabalho, a importância que o diácono tem, e para começar a trabalhar, começar ou iniciar na carreira eclesiástica, inicia-se pela posição de diácono. Nosso artigo 14 diz o seguinte: se essas pessoas, diáconos e diaconisas, são oficiais então reconhecidos por nós, pelo ministério, começando na igreja local. Lembrem-se, todo o trabalho denominacional, ele em matéria de oficiais, em matéria de apresentação de obreiros, ele começa na igreja local. Por quê? É por onde as pessoas iniciam sua carreira, é por onde as pessoas começam a caminhar na vida cristã, é na igreja local. E depois elas vão alçando, então, outras instâncias da denominação e vão, assim, gradativamente crescendo, ocupando outros cargos, outras posições, mas é lá no ministério local, ou seja, é na igreja local, através do pastor, através dos oficiais, que se reconhece o chamado de alguém para o diaconato, para servir nessa posição que vocês se lembram pela aula anterior. Essa é uma posição que pode ser tanto transitória, a pessoa fica um tempo ali como diácono, serve a igreja por um tempo como diácono e vai para outra posição, presbítero, missionário, missionária, evangelista, pastor e etc e tal. Ou pode ser uma posição permanente, estacionária, aonde essa pessoa, esse homem, essa mulher, este membro da igreja vai servir ali por toda a sua vida, não tem impedimento nenhum. Lembrem-se que até coloquei diante dos irmãos, né? É melhor ter um ótimo diácono que serve a vida toda ali nessa posição na igreja local, a denominação, ao reino de Deus, do que você tirar um ótimo diácono, uma ótima diaconisa e colocá-lo como pastor, como presbítero, como evangelista. Você perde um ótimo diácono,
e ganha um péssimo presbítero, missionário ou outro oficial de qualquer outra graduação. Entende-se que essas pessoas que têm esse chamado do Senhor, eles têm algumas características, né, inerentes a ele. Lembre-se que lá eram pessoas que têm sabedoria, né? Ou seja, pessoas que são cheias do Espírito Santo e de sabedoria, né? Pessoas que têm essa experiência com o Espírito Santo de Deus que lhes traz, que lhes dá sabedoria para poder desenvolver. Lembre-se que também tratarão, cuidarão de pessoas, acompanharão pessoas, e para isso precisa ter essa sabedoria vinda do alto, essa sabedoria vinda do Espírito Santo de Deus para caminhar em meio a determinadas situações e não colocar coisas como, eu acho, eu creio, deve ser dessa maneira, não. Mas aquilo que a palavra de Deus orienta, aquilo que a palavra de Deus ordena, aquilo que ela mostra com referência às situações que as pessoas, né, as quais esses oficiais estarão visitando, acompanhando, aconselhando, intercedendo, ministrando o estudo bíblico, elas vão assim fazê-lo. Essas pessoas, elas podem ser recebidas também de outras denominações. Existem pessoas que se achegam na Igreja Pentecostal da Bíblia, ou de repente se achegam na denominação aí a qual você faz parte, e elas precisam ser recebidas. Quando chega uma pessoa que na nossa congregação, o que acontece? Normalmente ou essa pessoa começa a vir e ela se converte ali na congregação e então vai se dando os passos, ou então ela já chega advinda de uma outra denominação e precisa apenas ser recebida. Recebe-se pelo batismo, pessoa, né, como membro, torna-se membro da igreja como membro batizado, aquele que aceitou a Jesus na congregação, foi batizado ali pelo pastor ou por um oficial designado por ele, né, por uma pessoa designada por ela, ou já veio batizado de uma outra denominação, já é uma pessoa, um crente na pessoa bendita de Cristo Jesus, e precisamos só recepcioná-lo e tornar essa pessoa, então, como membro daquela congregação. Então, como é que nós fazemos? Para receber, na Pentecostal da Bíblia, para receber esses membros advindos, né, as pessoas que já foram ordenadas ao diaconato em outras denominações, elas se achegam e então o que ocorre? Essa pessoa precisa ficar, né, na igreja local em caráter de uma experiência, na condição ali de diácono, diaconisa advindo, pelo menos uns 2 anos trabalhando ali. Nosso regimento diz isso, ela fica ali, a pastora, a liderança vai trabalhando com ela, vai dando oportunidade, vai observando, mas fica esse tempo aí de observação. Após, então, esse tempo de observação, segue-se o padrão como o daqueles em que o pastor indica para serem diáconos. Como é essa situação? Marca-se uma reunião, a qual denomina-se assembleia, marca-se essa reunião com uma antecedência de pelo menos uns 30 dias, o pastor local conversa com o superintendente regional, nessa conversa ele vai expor então para o superintendente regional a sua intenção de levar ao diaconato fulano de tal, a Bertana e tal, normalmente um casal, né, para servir como diácono na nossa denominação deve ser casado, é uma situação obrigatória. Eleva-se então, conversa-se com o superintendente e marca-se essa data. Essa data sendo marcada, o pastor avisa com essa antecedência à igreja de que no dia tal, durante o período de culto ou numa reunião especial, aí a congregação tem liberdade de assim fazê-lo. Então convoca os membros para que nesse dia e horário os membros estejam presentes, pois serão apresentados para serem eleitos ou não os irmãos fulano e Bertano. Para isso, prepara-se cédulas, porque a votação é secreta, prepara-se uma lista de presença e no dia e horário marcado, coloca-se lá, ou coloca-se uma pessoa, na secretária da igreja, um oficial, obreiro, um membro,
designado para essa função, e assim que os membros forem chegando, eles vão sendo arrolados nesta lista de presença. Vai sendo colocado seu nome ali, seus dados, essa pessoa assina, e no momento determinado, então, da Assembleia, para fazer a eleição, vão ser distribuídas estas cédulas, onde tem os nomes das pessoas que vão ser recebidas ou não, né, que estão participando do pleito. Essas cédulas são entregues para aqueles membros e de uma forma secreta, né, não, sem conversar com o outro, sem discutir com a pessoa do lado. Ela vai colocar sim ou não. Sim, elege-se. Não, não elege-se. Declina-se desse nome. Ok, feito então essa votação por através de escrutinadores, duas pessoas escolhidas pela liderança da igreja, vão ser escrutinadores. Os escrutinadores vão distribuir as cédulas, distribuir as canetas, vão recolher as cédulas, recolher as canetas também. E aí, com um auditor, um pastor, um presbítero, um oficial designado, esses escrutinadores vão contar esses votos no local apartado, vão contar esses votos e ali vão apontar então. Precisa-se ter como parâmetro quantas pessoas participaram daquele culto naquele dia, tá? Quantas pessoas participaram, arrolados na lista de presença. Daí você sabe quantos votos são necessários. Então vamos lá, para fazer uma conta simples de todo mundo entender. Então, naquele dia, 10 pessoas estavam presentes, constam 10 pessoas, conta-se então as cédulas, tem que haver 10 cédulas. Muito bem, contadas essas cédulas, vamos separar então, voto sim, voto não, voto sim e voto não, um lado e de outro. Se tiver tudo como voto sim, maravilha, então a pessoa, né, o casal que foi apresentado no caso, ele vai ser recebido com 100% dos votos. Se houver sim e não, vão ser separados, e o que vai acontecer? Precisa contar os votos de aprovação, os sims, e essa pessoa que foi apresentada precisa ter 60% dos votos válidos. Então, no nosso exemplo de 10 pessoas participantes daquela assembleia, daquele culto especial, daquele pleito, precisam ter 6 votos sim. 10 votantes, 6 sim, 60% aprovado. Muito bem, passou, aquele nome foi aprovado, a pessoa foi aceita pela congregação na posição, ou elevou-se ela à posição de diácono e diaconisa. Ok, maravilha. Esta lista de presença, essas cédulas, as cédulas que constam sim, as cédulas que constam não, as cédulas que foram rasuradas, os votos que foram em branco, os votos que foram nulos, tal, todo esse pacote precisa ser feito uma envelope onde contenha também os documentos pessoais desse casal, então a certidão de casamento, as fotos, tal, toda essa documentação, comprovante de residência, etc. e tal. E esse pacote vai ser encaminhado para a sede nacional, aonde alguém designado pela diretoria, talvez o secretário nacional, talvez uma outra pessoa, vai fazer a conferência, ver se o processo foi feito corretinho, bonitinho. Ah, foi feito, muito bem. Aquelas pessoas então realmente estão aprovadas, passam a ser diáconos, a constarem como diáconos da denominação. E aí o que vai acontecer? Eles vão ser recebidos em um culto. Primeiro, normalmente o superintendente marca e faz um culto regional com todas as igrejas reunidas, e aí recebem, ora, intercede por esses diáconos regionais que foram eleitos, e posteriormente eles serão recebidos em um culto do Ministério Geral, um culto da denominação como um todo, numa concentração aí da denominação, então vão ser apresentados como os novos diáconos da nossa denominação. Tá ok, amados irmãos? Então, esta é a maneira como a nossa denominação age para elevar essas pessoas ou receber essas pessoas nessa posição vindas de outra denominação. Outra coisa importante é que após esse pleito receber esses irmãos devem ficar por 4 anos nessa posição antes de alçar outra posição dentro do ministério, dentro das
posições eclesiásticas dentro das posições de oficiais da igreja, ou seja, para ascender a presbitério, missionário, evangelista, pastor e etc. Tal, precisa então aguardar servir como diácono por 4 anos antes que isso assim aconteça. Os diáconos, então, foram instituídos, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, para integrarem, né, o ministério cristão, e eles foram, então, feitos por quem? Eles precisaram, foram uma orientação dada pelos apóstolos que ali estavam, os irmãos já sabem, só voltando, porque teve aquela dissensão lá entre o povo, na questão da assistência social, então os apóstolos optaram por eles permanecerem no ensino da palavra, no ensino da doutrina ao povo e eleger 7 pessoas, né, 7 homens cheios de sabedoria, cheios do Espírito Santo, para fazerem esse trabalho. Então houve uma necessidade. Isto foi uma necessidade que a instituição, ou seja, hoje a igreja, naquela época ali o corpo de apóstolos, concordaram com isso. Há uma necessidade, nós precisamos então assim supri-la. Os diáconos então foram formalmente ordenados, ou seja, orou-se por eles, impuseram as mãos e designaram então com autoridade para que eles pudessem ali exercer o trabalho. A palavra de Deus diz que as pessoas que ocupam essa posição precisam. As pessoas que ocupam essas posições precisam ter, né, uma boa reputação. Tá? Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Precisam ser pessoas, né, que têm uma reputação ilibada, tanto dentro como fora da igreja. Precisam ser pessoas respeitáveis, pessoas que têm um mau testemunho ou têm alguma dificuldade que ainda estão passando e que ela é mais aparente, precisam, na verdade, serem tratadas. Dificuldades todos nós sempre teremos em todo tempo, em todo momento. Mas existem algumas situações que elas precisam ser tratadas. Por isso, não é bom procurar elevar para posições assim, chamar, né, e colocar sobre determinadas pessoas, principalmente os neófitos, que são aquelas pessoas novatas, né? Paulo já diz isso lá na sua carta, sua primeira carta ao jovem pastor Timóteo, que não deve ser neófito, para que isso não ensoberbeça, ou seja, isso não suba à sua cabeça e ela acabe trazendo dificuldades, tanto para si como para a igreja, por não saber trabalhar, não saber lidar com algumas situações dentro da igreja, no trato com pessoas. Por isso precisam ser pessoas que tenham plenitude do Espírito Santo, que tenham buscado o batismo com o Espírito Santo, pessoas que são sujeitas à direção, que ouvem a voz do Espírito de Deus, porque precisamos, irmãos, de sermos direcionados por Deus, sensíveis à orientação de Deus, para que o trabalho flua. Há momentos em que você vai precisar, né, querer responder, mas ouvir o Espírito te dizer, cala-te. Então é melhor você calar, deixar que Deus vai trabalhar naquela situação e não responder. Por isso tem que ter essa plenitude, essa sensibilidade ao Espírito de Deus, porque senão muitas vezes nós vai ser mais propaladores, né, propagadores de contenda. Por exemplo, você, como diácono, vai visitar, né? O pastor te encarrega, ou você percebe que uma determinada família, ou um determinado membro da igreja está se afastando, faz tempo que não vem direito, não tem cultuado, falta muito e tal. Puxa, vamos lá visitar, saber o que está acontecendo. Ou fica sabendo que a pessoa, porventura, estava doente, com alguma dificuldade. Ah, vamos visitá-lo. Ok. Chegando lá, pode ocorrer o seguinte: a pessoa fala assim, olha, estou aqui porque estou chateado com aquela igreja, estou chateado com aquele pastor, sabe, aconteceu isso, o pastor fez isso, eu ouvi isso, aquilo, e despejar, né, aquele rosário de indignação, de frustração, sobre a pessoa que está ali visitando, esse oficial que está visitando. Esse oficial precisa ter um jogo de cintura para não entrar nisso, porque o adversário já está usando aquela situação, que muitas vezes é uma situação nem que está realmente ocorrendo, às vezes foi uma coisa que a pessoa
percebeu, entendeu mal, compreendeu mal, pegou lá um rabo de conversa, né, passando, pegou uma frase e, nossa, já fez um pensamento. Acontece, coisas que não compreendeu, não entendeu direito, interpretou de uma forma particular e pessoal, pré-concebida, né, teve uma ideia pré-concebida sobre o assunto e isso a entristeceu. Então, essa pessoa que está visitando precisa ter essa sabedoria vinda do alto, essa plenitude do Espírito, para não entrar nisso, falar, amém, irmão. Todo mundo erra, então vamos orar por você, vamos orar por mim, vamos orar lá pelo pastor, pela pastora, pelo irmão, pela irmã, pela congregação. Vamos entrar em oração para que Deus nos ajude nessa caminhada, para que possamos entender que diferenças têm as pessoas, não são iguais, mas o Espírito de Deus é que nos une, é o Espírito de Deus que trabalha, para que o Espírito do Senhor trabalhe no seu coração, no meu, no nosso, no coração dessa pessoa e volte a harmonia na igreja, volte a harmonia na comunidade. A comunidade precisa do irmão, a comunidade precisa da irmã, a comunidade precisa desta família, a sua família é uma família importante e tal, entendeu? Não entrar. Se entra na carne, na pele, não, é verdade. Olha, teve uma ocasião, inclusive, que eu também passei por isso. Olha, você não sabe como é difícil. E no fim, aquela reunião, em vez de aquela visita, ou melhor, em vez de ser uma visita que resgata, uma visita que trouxe a pessoa ao arrependimento, que conseguiu resgatar aquela família, aquela alma para o reino de Deus, de repente serviu mais para afastá-la mais ainda dos caminhos do Senhor. Então, por isso precisa dessa plenitude, desse Espírito de Deus para saber trabalhar nessa situação. Vai visitar alguém no hospital, a pessoa é encontrada lá numa situação, às vezes reclamando de Deus, porque Deus permitiu, eu orei tanto e não aconteceu. Visitar uma pessoa enlutada, às vezes a pessoa está ali vivendo o seu luto e muitas vezes nessa hora há uma revolta tremenda com Deus, porque a palavra do Senhor diz, tudo que pedirdes em oração, crendo receberei. Orei tanto por essa ente querido e não houve jeito, a pessoa faleceu, o que aconteceu? Deus não ouviu, cadê Deus? Você vai visitar alguém ou vai participar de um velório, e a pessoa fala, olha, mas fulano ia, não ia, começava, parava, tinha uns problemas, será que se salvou? Então, você precisa daquela sabedoria para responder essas questões. São umas ruas sem saídas, umas vielas apertadas, que se não tivermos sabedoria no falar, permitir que o Espírito de Deus nos oriente, guie, apazigue aquela situação, ela pode ser uma situação que criará mais dificuldade, mais divisão, mais contenda, mais problema para a congregação na qual você está. Então, essa necessidade da plenitude do Espírito de Deus, dessa sabedoria espiritual que o Espírito nos dá, que Ele nos guia, Ele concede, Tiago diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá de forma liberal. Então, eu preciso para trabalhar em qualquer instância. Estamos agora falando sobre o diaconato, mas em qualquer instância há necessidade de toda essa situação. Ou precisa haver ainda uma situação como Paulo, né, aí, Atos, e também lá Paulo, na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3, diz que essas pessoas, esses oficiais, precisam ser pessoas revestidas de honestidade, né? Ou seja, uma pessoa que faz as coisas com retidão. Não é, não é. Porque senão também traz mais dificuldade e contenda para o trabalho, para a igreja, do que outra coisa. Uma língua sobre controle. Aquele que visita, aquele que ampara, aquele que vai caminhar junto, eu vou ficar sabendo de coisas e eu preciso ter sabedoria para comentar. Existem coisas que eu vou saber e que a minha boca precisa ser, lembra aquele adágio, um túmulo? Não comentar de maneira nenhuma. Havendo necessidade, sento com o meu pastor, com a minha pastora e falo, pastor, olha, estive visitando tal família
e lá está assim, assim, percebi, comentaram comigo essa situação, então a igreja passando para o senhor, que é o responsável, para a senhora, que é responsável pela igreja, para ver o que vai fazer, qual é a decisão a ser tomada, né? Entendo que aí já é uma decisão do presidente do ministério, do responsável pelo ministério. Então, ter essa sabedoria. Aquilo que não tem necessidade, não conta, deixa para lá, não conta para ninguém. Por isso que essas pessoas, o Atos dos Apóstolos, né? Os apóstolos lá no capítulo 6 já falam que precisam ser pessoas cheias do Espírito e de sabedoria, porque senão esses oficiais eles se tornam num leva e traz. Eles levam coisas da igreja para pessoas que estão afastadas do trabalho, pessoas que você está tentando resgatar, pessoas que você está tentando ganhar para Cristo, né? Fez uma, duas visitas e tal, e aí desapareceu, então você está fazendo uma visita tentando trazer novamente essa pessoa para a igreja, ganhar essa pessoa para Cristo, e acabam levando coisas que não deve. Deve levar os dias de culto, horário de culto, quanto tem discipulado, o texto que nós estamos estudando, o assunto que nós estamos tratando, o que está acontecendo, a programação. Ela deve levar a programação da igreja para essas pessoas, no intuito de convidá-las para que elas participem. E isto sim, mas não levar coisas que não convêm. Comentar situações, comentar problemas, comentar sobre coisas da igreja que às vezes sabe não há interesse nenhum. Isso só faz com que muitas vezes a pessoa que já está com o coração entristecido com aquela congregação, ela endureça mais ainda ou tenha motivos para argumentar o não ir àquela congregação, o não participar dos trabalhos daquela congregação. Também não ficar trazendo da casa das pessoas para a igreja coisas que não convém. Você vai lá para orar, para interceder, se for para levar uma cesta básica, levar, se for para levar um auxílio, levar um auxílio material, levar um auxílio espiritual, levar um cuidado, o abraço de Cristo, a compreensão do Senhor, o amor de Deus, amém, glória a Deus, aleluia. Ponto. Tomar cuidado com isso, para que as coisas não se tornem mais difíceis ainda. Entende? Muitas vezes esse grupo que vai visitar no intuito de resgatar torna-se um grupo mais de fofocar, de dissensões, de confusões, do que de auxílio no sentido de resgate das pessoas, né? Deve ser ainda uma pessoa que deve ter abstinência, né? Deve buscar afastar-se de bebidas alcoólicas por causa do seu testemunho. Deve ser uma pessoa que é não corruptível e nem corruptora, não é? Ou seja, não é uma pessoa que aceita ser corrompido ou deixar os bons princípios de lado por alguma vantagem pessoal, nem que procura corromper outros para se desviarem, ou seja, no popular nós, né? Não pode ser aquelas pessoas do jeitinho, tipo Gerson, vamos dar um jeito aqui na situação. Não, sempre tem um jeitinho. Não, não tem jeitinho, não. A porta é estreita, o caminho é estreito e é por aí que nós vamos chegar nos céus e devemos ensinar aos outros. Então precisamos tomar cuidado com isso. Integridade. Íntegro é aquilo que é inteiro, que não tem pedaço, que não é reformado. Quando o Senhor faz obra completa em nós. Precisamos alcançar determinadas coisas? Precisamos. Eu preciso entender que aquela área da minha vida particular, aquela área do meu coração lá, já foi alcançada pelo Senhor. Já está nas mãos do Senhor. O Senhor, nesse cal instantâneo, já completou a obra. Mas a dificuldade muitas vezes está em mim. Então eu preciso buscar esse trabalhar contínuo do Senhor para que a minha vida mostre essa alteração e cada vez que as pessoas olhem em mim, olhem em você, olhem no visitador, olhem no diácono, na diaconisa, nos oficiais da igreja, percebam Cristo Jesus o Senhor. Eu sei que ele é efêmero, região das ideias, ele é invisível, mas ele é real, porque eu estou vendo na sua vida. Amém? Louvado seja o Senhor. Trabalho no casamento, né? Ter cuidado com a fidelidade conjugal, que busque a educação e o governo de sua casa e de seus filhos, tenha um governo eficiente, um controle, uma coordenação sobre sua casa, conduta moral ali ilibada. Tudo isso são
é, necessidades que precisam ser cumpridas, são características que devem ser buscadas nesses oficiais que estão sendo propostos a ocuparem determinados cargos. Na verdade, eles precisam estar na vida de todos nós como os cristãos, primordialmente naqueles que buscam esse trabalho de episcopado, de liderança, de supervisão, porque a partir do momento que você está numa posição de liderança, uma posição de oficial na igreja, de serviçal da igreja, o seu telhado, o meu telhado, o nosso telhado passa a ser de vidro. E nós precisamos ser exemplo para todos os outros fiéis. Então, ter cuidado, né? Lembrem-se que Paulo diz assim lá na sua carta aos Coríntios: eu esmurro o meu corpo e o levo à servidão, para que eu, não tendo pregado a outro, seja eu mesmo reprovado, desqualificado. Então, existe uma necessidade primordial